boa tarde, boa noite para você que está aí mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu quero me apresentar, eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast, e é com muita alegria no meu coração que eu te recebo aí do outro lado e recebo também o meu convidado, que eu já vou apresentar ele para vocês. Antes, eu já começo pedindo para que, se você não está inscrito no canal, que você já se inscreva para você poder acompanhar os outros programas que a gente faz, os próximos testemunhos que virão também. Já deixa um like, que eu sei que você vai gostar dessa conversa, que Deus vai falar no teu coração. E também já peço para que você encaminhe esse episódio para 3 pessoas, pelo menos, que você adora. Eu tenho certeza que já na sua memória veio alguém, ou para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, e dessa forma você já vai ser também um canal de bênção na vida dessas pessoas. E eu quero aproveitar, antes de apresentar o meu convidado, para te convidar também para engajar nessa missão aqui do CristoCast. Você pode ser um patrocinador do nosso canal, aparecer aqui com a gente nessa tela bonita e especialmente levar mais adiante essa mensagem. Você pode patrocinar o nosso programa, assim como o Estúdio 091 faz, esse estúdio aqui super legal, onde a gente grava os nossos programas, com equipamentos de super qualidade, com uma edição primorosa. Entre em contato no nosso inbox e aí a gente pode falar para vocês como é que você pode também ser um patrocinador dessa missão, tá bom? E agora, com muita alegria, eu quero apresentar para vocês Marcos Afonso, que começa dando um recado para aquela câmera. Tudo bem? Eu sou Marcos, estou muito feliz de estar aqui hoje. Sou cirurgião dentista, pai, marido, membro compromissado da Casa da Juventude e convido você a participar dessa nossa conversa aqui, falar um pouquinho da nossa história, daquilo que Deus faz na nossa vida. Não deixa de curtir e compartilhar. Muito obrigado por estar aí do outro lado nos acompanhando. Marcos, bem-vindo. Que bom que tu estás aqui, estou super alegre de te receber. Eu também. Já era para eu ter te chamado há mais tempo, já tinha bastante tempo que eu queria te chamar para estar aqui presente, especialmente sabendo da tua convivência, do teu serviço na comunidade, né, lá na Caju, que é uma comunidade de muita atuação aqui na nossa cidade, acho que fora também, né? Sim. Bastante fora. E já vieram outros convidados de lá também, e estava na tua vez, então. Verdade. Hoje é o dia de conhecer a tua história com Cristo. É incrível, né, que a gente hoje tem uma abordagem muito grande em Belém, São Paulo, Brasília, Marabá, a Caju tem vários núcleos. E em algum momento dessa história, Deus sabia que eu ia entrar. E aí a comunidade fundada em 1958, e eu cheguei lá em 1999 para começar a escrever a minha história, e estou desde então. Bacana isso. Antes de chegar em 1999, eu queria saber como foi a tua história. Tua família já era cristã, tu já tiveste na infância esse contexto de viver na igreja? Como que era tratado isso na tua vida? Eu tenho a alegria de estar numa família, de ter nascido numa família que sempre buscou esses valores cristãos. Meus pais sempre nos orientaram a estar na igreja. É fato que, como toda criança, muitas vezes o próprio adolescente, se não for orientado corretamente, não valoriza, né? Então eu cresci, fui batizado e caminhei na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, lá no Jurunas, né? Morava perto, e participava porque era levado pelos pais. É fácil dizer que naquela época não gostava tanto, né? Nós todos. É normal, mas agradeço hoje aos meus pais por terem feito isso, porque é o papel, hoje como pai eu enxergo muito esse papel, né? De apontar o caminho correto e por ter caminhado lá, ter aprendido esses valores, né? Querendo ou não, eu estava bebendo da graça que estava sendo derramada ali em cada celebração, ainda que eu não compreendesse, mas estava bebendo. E como é importante realmente da gente ser direcionado, né? Até porque naquele tempo, né? Eu acho que nós somos mais ou menos da mesma geração. Naquele tempo era bem diferente também.
Eu vejo que hoje em dia a própria igreja se preocupa em ter um acolhimento mais direcionado para a criança, para o jovem, né? Que proporcione ali todo um ambiente onde ele vai se sentir acolhido e à vontade, alegre, feliz, que vai ansiar por estar nesse ambiente. Verdade. Né? Eu posso te falar assim, na paróquia que eu frequentava na época, quando criança, também era assim, era levada, né? Pela minha mãe. Mas eu não sentia muito isso, esse acolhimento mais especial assim para criança. Ia para missa, e ali acompanhava, né? Não tinha muito essa delicadeza, né? Esse olhar diferenciado, vamos dizer assim, para a criança. Mas eu até acho, viu, Marcos, assim, que é muito importante, porque nessa época, enquanto criança, a gente bebe muito da fé dos nossos pais. Até que chega o momento da gente descobrir a nossa fé, né? A nossa forma de se relacionar com Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus é muito didático conosco, né? Em diversos momentos. Mas quando você tem ali uma raiz forte, é bem mais fácil do fruto se desenvolver, né? Então, ter os meus pais ali servindo a igreja, e acaba que nós íamos juntos, acompanhando eles como catequistas, eles como ministros da Eucaristia, e você vai vendo a importância, a relevância que eles dão para aquele serviço e vai tendo até a curiosidade de querer entender o porquê disso. Né? Eu posso dizer que eu fui afortunado com o fato de, na Paróquia da Conceição, ter um padre que já tinha essa visão para a juventude. Então, ele tinha trabalhos direcionados, assim. Então, vez por outra, servia como acólito numa celebração, mas que não era sempre, era mais assim, nas celebrações da Semana Santa, nas celebrações da festividade de Nossa Senhora da Conceição. Mas eu estava ali inserido num mistério que eu ainda não compreendia, mas estava ali inserido. Então, isso realmente me ajudou muito. Algumas coisas eu percebia que Deus ia colocando no meu coração e que me atraía para a igreja, como a música, como esses serviços, né, dentro da liturgia, que apesar de não compreender o mistério da liturgia, mas eu achava bonito, achava bom e queria tá participando. Tu lembras, assim, porque enquanto jovem, a gente às vezes passa por alguns momentos de questionar, ou de não compreender mesmo, né? Todo aquele movimento, todo aquele ambiente. Tu chegou a passar por isso? Olha, eu não tinha a profundidade. Eu acho que eu nunca cheguei a questionar. Mas, assim, eu percebia que existia algo ali que talvez na minha imaturidade eu não conseguia alcançar. E aí, por não conseguir alcançar, eu acho que, embora eu não questionasse, eu não dava a devida relevância. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu ia realmente à missa porque eu estava sendo meio que obrigado. Eu brincava com meus pais que eu gostava de jogar a minha bola no domingo de tarde. Só que se eu não fosse pela manhã à missa com eles, eu não podia jogar a minha bola no domingo de tarde. Era isso que me motivava, entendeu? Mas assim, quando eu estava lá, o mistério me alcançava. Eu só não conseguia perceber, né? Então, no momento que eu comecei a dar maior relevância, a perceber, a fazer a experiência de fato e não só estar lá, fez toda a diferença a caminhada toda que eu tive. Eu brinco assim, a minha filha, né, tem 11 anos, aí às vezes no domingo, que tem que acordar cedo, aí fica aquela preguiça, ai, tem mesmo que... Aí quando chega lá na missa já tá de outro humor, exatamente, né? Aí tudo muda, já faz tudo, não preciso ficar mandando, já participa e tal. Mas quebrar aquela preguiça, aí eu mudei o horário da missa para ir... Para motivar mais. Para motivar mais. Mas, assim, como é legal da gente ver... E eu era assim também, quando criança, né? Não é legal a gente lembrar como era com a gente e agora ver nos nossos filhos, né? Exatamente. Como é que tu lidas com isso? Da tua lembrança de como que era e hoje que tu és pai, como é que tu lida com isso? Eu acho que, assim, a partir do momento daquilo que nós estamos vivendo, como serviço comunitário, serviço à igreja, eu acho que Deus faz muito e eu faço até muito pouco, sabe?
porque eu percebi um esforço grande dos meus pais em incentivar, e eu me preocupo muito em servir e dar o exemplo para os meus filhos. E tu acredita, por exemplo, hoje meu filho canta na missa, Ai, que né? lindo. E não foi algo assim que eu disse, não, você vai cantar, não foi, partiu dele. Uhum. Surgiu a celebração, que é a celebração do primeiro sábado de cada mês, que nós colocamos as crianças para servir. Ele também tem 11 anos, meu filho, e ele manifestou o desejo de cantar. Que bonito. Ele foi convidado para ser coroinha, aí ele não aceitou o convite do coroinha porque ele queria cantar. Então hoje eu comecei assim, fazendo os salmos para que ele cantasse. Hoje eu coloco ele para compor os salmos. Que bonito. E aí ele tá fazendo... Esse domingo agora, por exemplo, no YouTube da comunidade, vai estar o salmo com ele cantando. Oh, que alegria, né? E tu sentes que, assim, com certeza com ele foi uma forma mais natural, né? Uhum. Participando efetivamente de uma comunidade, como é que tu visualiza isso? A preocupação dos pais hoje em dia de estar levando os filhos. Consegue ver que isso é uma preocupação mais constante hoje, mais presente, ou não, ou ainda está muito solto? Sabe, André, eu acho que isso é muito necessário, né? Nós vivemos, mais do que nunca, um contexto de realidade onde tudo é muito relativizado. Então, assim, você ter uma base forte, uma fé que crie valores nas nossas crianças é indispensável hoje em dia. Então, na comunidade, nós levamos isso muito a sério. Então, nós criamos inicialmente um grupo, chama Espaço Raulzinho, que é um grupo para evangelização de crianças. Então, as crianças que ainda não estão na catequese, elas vão à missa e elas vão para essa sala onde tem os monitores, onde tem as pessoas que evangelizam numa didática específica para a criança, né? Porque nós precisamos ser assim. Né? Os discípulos de Jesus eram assim. Quando eles iam evangelizar em um determinado lugar, eles entendiam a linguagem daquele lugar para que pudesse alcançar o coração das pessoas. Então, se nós formos falar com as crianças como falamos com os adultos, nós não vamos alcançá-los e não vamos evangelizá-los. Então, nós estamos nessa busca de aprimorar cada vez mais essa catequese das crianças, porque isso realmente hoje é indispensável. Eu até estava falando contigo antes de começar a gravar, né? Da minha preocupação em relação a um lapso que tem ali, um hiato que tem da catequese até a crisma, né? E aí a criança, o jovem fica ali aqueles anos um pouco solto, vamos dizer assim. Numa fase super difícil, que é da adolescência, ali no início da adolescência. Você sabe que quando nós fomos conversar com o Dom Alberto, nós já fazíamos a catequese, porém a primeira Eucaristia as crianças começavam com 9 anos na Caju. E lá na Caju é apenas 1 ano de formação para a primeira Eucaristia. E aí nós fomos conversar com ele para reduzir essa idade para 7 anos, começar com 7 anos completos. E ele falou uma frase que realmente nos impactou. Ele disse assim, realmente no mundo de hoje é uma loucura começar a catequese com 9 anos, a criança já está cheia de mundo. Né? E aquilo nos levou a essa reflexão que você falou. Realmente, quando termina a primeira Eucaristia, se você não tem um serviço para incluir aquele jovem, aquele pré-adolescente, se você não tem uma formação específica, a chance dele sequer se interessar pela igreja lá na frente é muito grande, porque ele vai mergulhar no mundo e em tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Né? E aí nós criamos um grupo chamado Grão de Mostarda, que é um grupo que hoje acolhe essas crianças e pré-adolescentes em 2 horários diferentes, para adequar com as idades, né? Para que tenha uma partilha de vida ali de acordo com aquilo que estão vivendo. E graças a Deus tem dado muito certo. Isso é maravilhoso, assim, porque eu, como mãe, assim, tenho muito essa preocupação dessa pré-adolescência, que cada vez é mais cedo, né? Eu tenho vou usar uma palavra assim, tranquilidade de que a minha filha é uma menina que tem muito esclarecimento para a idade dela, ela é muito observadora, então ela consegue ter ali as próprias conclusões do que ela deve e do que ela não deve. O que eu acho assim, impressionante, porque eu, na idade dela, não queria saber qual era o disco da Xuxa que ia lançar, e ela me faz uns questionamentos assim, da atualidade mesmo, sabe, que me chama a atenção para o quanto as crianças já estão muito antenadas,
Poxa, em que bom. coisas de adulto, né? Tudo bem que eu converso com ela, assim, sobre tudo, mas o quanto os nossos jovens são muito mais acelerados e tem muito mais acesso até o que não deveria. O risco é exatamente esse, né? Porque você imagina, quando eu era adolescente, nós tínhamos um acesso bem mais limitado a muitos conteúdos. Então, você era meio que obrigado, entre aspas, né, a buscar aquilo que realmente te interessava e você acabava mergulhando e isso ajudava muito a gente. Hoje em dia é tanta coisa que o jovem não sabe o que ele quer. Então, assim, no meu processo de conversão, no meu processo de caminhada, mesmo assim, em tempos diferentes, e muitas vezes eu me vi procurando preencher vazios do meu coração em coisas que não preenchiam. E você se engana. E é um processo de muita frustração quando você acha que, encontrei aqui a chave da minha felicidade, e de repente descobre que não é. Então, hoje, eu acho que o que é mais difícil para o adolescente que não tem ninguém para direcionar é exatamente isso, porque ele vai buscar, e nós sabemos como aparecem as amizades muitas vezes erradas, que vão oferecer aquilo que vai levar você cada vez para mais distante daquilo que realmente pode te fazer feliz. E a gente tem aí, né, uma juventude que, como se diz hoje, é a mais livre de todas, porém a mais adoecida, a mais entristecida. Então, essa muita informação que é hoje derramada sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, é um risco muito grande se eles não tiverem uma base forte para entender o que ele quer realmente para a vida dele, né? Não tiver maturidade para escolher. Quando foi o teu período de conversão, assim? E tem uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, assim, que eu vejo um pouco parecido. Porque, por exemplo, eu também tive essa vivência dentro da igreja desde criança. Tu também tivestes uma família ali para orientar e tudo. Porém, é como eu te disse, chega aquele momento que tem o ponto de virada. Sim. E aí já não é mais a fé dos nossos pais. Tem aquele momento que nós somos tocados. Quando foi que isso aconteceu para ti? Olha, então, eu cheguei na comunidade, né, como eu falei, em 1999, participando de um momento de oração da comunidade, uma espiritualidade da comunidade. Até então, eu vivia aquele processo que eu falei ainda há pouco, de busca por preencher, não sei se próprio do meu temperamento mesmo, né? Uma pessoa muito sanguínea, muito explosiva, muito volátil, muitas coisas. E eu queria preencher determinadas lacunas que eu sentia na minha vida. De espiritualidade, de sentir-se bem consigo mesmo, de autoestima, enfim. E eu vinha cometendo muitos erros nesse sentido, nessa busca, nessa minha busca meio que desordenada. Até que eu comecei a frequentar a comunidade e tive a oportunidade, logo no ano seguinte, de participar de um retiro, né, que é a Páscoa Jovem da comunidade, logo depois do Renascer também, que hoje é um encontro que a gente realiza para a maior quantidade de jovens. E ali, finalmente, eu pude perceber o que realmente era importante para mim, né? E pela primeira vez na minha vida, porque era engraçado, uma história engraçada, porque quando nós vamos para esses encontros querigmáticos, você ouve muitos testemunhos fortes, né? De jovens que eram envolvidos com drogas, de situações de aborto, de tentativas de suicídio, enfim. E quem não tem uma história como essa, muitas vezes fica até tolhido. Poxa, eu não tenho essa história de conversão forte assim para falar, eu pensei em desistir da minha vida e agora eu estou aqui. Não. Mas Deus me alcançou de uma forma muito peculiar que fez toda a diferença para mim. Né? Eu finalmente pude me ver como alguém que não tinha aquilo para achar. Era como Santo Agostinho, assim, né? Eu estava procurando fora o que já estava dentro o tempo todo e não conseguia perceber. Né? Então, a grande virada de chave para mim foi essa, sabe, André? De eu perceber que Deus já estava comigo, já estava me amando, eu que não estava vendo. E isso foi muito transformador para mim. Tu sabes, assim, que é algo que eu penso que às vezes a gente busca tanto fora, busca aceitação nas pessoas, busca caber nos ambientes, né? E
E em lugar nenhum a gente vai achar onde a gente é aceito 100%. Verdade. O único lugar que a gente cabe 100% é em Deus. Né? Porque penso que ali é onde a gente vai descobrir a nossa verdadeira identidade. É onde a gente vai descobrir quem somos de verdade, né? Para que viemos nesse mundo. A gente vai descobrir o nosso serviço para Deus. O que a gente pode fazer por Ele. Né? É onde a gente vai caber na completude. E em lugar nenhum mais a gente descobre isso. Mas é realmente assim, uma descoberta. Porque a gente busca tanto fora e acha tanto que já conhece fora, que se conhece fora no mundo, né? Que às vezes é um susto quando a gente descobre em Deus isso. Caramba! Todo ser humano acaba tendo a necessidade de propósito, né? Se você não se sente necessário, relevante aonde você está, você busca outro lugar, né? E é incrível, porque assim, até citando Santo Agostinho de novo, né? Deus coloca uma saudade no nosso coração que é dele. Não tem jeito. Você vai buscar em todos os lugares o que a gente chama de vocação, né? Você não vai ser pleno, não vai ser feliz fora da sua vocação. E enquanto o ser humano não encontra a sua vocação, ele vai estar incompleto. Então, essa incompletude, ela é muito importante, porque ela vai levar você a se desinstalar daquilo que parece que já está bom. Aqui não é maravilhoso, mas razoável já está bom para mim. Não está, porque você ainda está sentindo que está faltando algo. Né? É uma beleza tão grande você perceber naquele momento ali que é tão simples, não aconteceu nada de espetacular, mas você está em paz, você está feliz, você está preenchido completamente, sabe? E a virada de chave para mim foi essa. E esse preenchimento do nosso coração, né, do nosso ser, assim, porque é inexplicável depois, né, a sensação que fica. Tu tivestes assim depois desse encontro, vamos dizer, tu tivestes alguma diferença, notaste alguma dificuldade das coisas que tu achava que era e viu que não era bem assim? Como é que eu vou caber aqui? Tu tivestes esse momento na vida? Tive, sim. Eu acho que o que muda muito no momento que você tem essas experiências profundas com Deus, eu acho que o que muda muito é a forma de enxergar. Sabe, a gente costuma dizer muito isso no Renascer. Logo, eu fui num ano e no ano seguinte eu já comecei a servir e sirvo até hoje. Então já são mais de 20 anos servindo nos nossos retiros, né? E a gente sempre diz para os congressistas, quando você voltar, os problemas ainda vão estar lá. Aquela dificuldade com o pai, aquela dificuldade com a mãe, aquela dificuldade no relacionamento afetivo ainda vai estar lá. Mas você mudou. Então, é essa mudança, muitas vezes, que vai fazer a transformação no mundo. E foi assim que eu comecei a transformar o meu mundo, sabe? Tudo ainda era a mesma coisa, mas eu não era mais o mesmo. Então, São Francisco tem uma frase interessante que ele diz que a gente tem que cuidar da nossa vida porque talvez seja o único evangelho que as pessoas leiam. Né? Então, assim, quando você volta diferente e aquela pessoa que te tratava mal vai te tratar do mesmo jeito, mas você já não reage da forma que ela espera, opa, alguma coisa está diferente. E eu quero entender o que é. E aí você vai transformando o mundo ao seu redor. É incrível, assim, essas mudanças. E tu tens, assim, o momento ou uma experiência ou algo de mais forte que tu puxa pela memória e ainda te emociona, uma mudança profunda, o que é que tu tens, assim, que tu consegue lembrar e parece que foi agora, assim? Olha, ao longo da minha caminhada, André, foram muitas, né? Eu vou citar uma para você que foi uma que me marcou demais, né? É muito comum quando você vive um processo de conversão, a gente costuma dizer que isso incomoda demais o inimigo de Deus, né? E o inimigo de Deus é sempre aquele que te aponta pelo teu erro. Ele não te chama pelo nome, ele te chama por aquilo que tu fazes ou fizeste, né? E é muito comum quando você está vivendo esse processo que quem conheceu você antes, mas o Marcos, não, o Marcos é esse.
E uma dessas pessoas que viveu uma experiência assim comigo, né, foi participar de um encontro que eu estava servindo. E nesse encontro nós tivemos uma partilha maravilhosa, assim, da forma como eu reagi ao saber das coisas que ela estava falando ao meu respeito, sabe? E foi exatamente isso, assim, que eu falei ainda há pouco. A forma como eu reagi trouxe uma reflexão para o coração dela, sabe? De ver, assim, que realmente eu já não era mais o mesmo, né? E nós tivemos um momento ali de cura, realmente, de perceber o quanto que Deus faz. E a partir do momento que Deus faz, que Deus age no seu coração, tudo é diferente. E para assim, coroar esse momento, nós estávamos numa casa muito grande e haveria uma adoração, né? Como a casa era muito grande lá em Mosqueiro, a capela, a nossa intercessão estava acontecendo nessa casa. E as pessoas responsáveis estavam indo em todo momento lá trocar as velas, porque como o Santíssimo estava só, ele estava velado, enfim. E num determinado momento que eles foram para buscar o Santíssimo, tinha havido um incêndio na casa. Nossa. No quarto que foi feito como capela, né? E você acredita assim, queimou tudo. Nossa. Menos o ostensório, a parte do corporal que estava embaixo do ostensório. O ostensório era de madeira, uma madeira bem leve, né? Não queimou. Nós até depois compramos um novo para a paróquia que tinha nos emprestado e ficamos com esse, né? Nós temos hoje o registro porque foi impressionante. É claro que assim, a nossa igreja ela é muito cuidadosa para falar de milagres, né? Para que não seja confundido com fanatismo, tudo é muito estudado. Mas para nós, naquele momento ali, foi uma manifestação muito grande do poder da Eucaristia, né? Muitas vezes a gente não acredita naquilo que Deus faz, naquilo que Deus pode fazer em nós, no nosso coração e nas nossas experiências com Ele, né? Quando nós entramos ali e nos deparamos com aquela cena, o teto queimado, tudo queimado ao lado, o armário embaixo queimado e só o ostensório ali, entendeu? Então, foi um momento assim para nós de confirmação de tudo aquilo que a gente estava vivendo, da entrega que nós estávamos vivendo ali. Marcos, assim, algo que eu quero muito conversar contigo também é sobre a importância da gente ter uma comunidade onde congregar. Assim, a gente falou sobre os jovens ainda há pouco, mas eu vejo que hoje tem uma busca grande também do adulto, vamos dizer. Verdade. De estar sentindo essa necessidade de achar um lugar para congregar. O que tu pode me falar sobre isso? Olha, na Caju, a gente percebe isso muito claramente, né? Nós temos ali uma infinidade de grupos onde as pessoas podem se inserir e a busca por esses grupos tem sido cada vez maior. Nós temos 2 reitores, né? O Padre Damor e o Padre Paulo João, e ambos, quando estão nas suas homilias lá na comunidade, falam muito sobre isso, que quando uma fé sem obras é uma fé vazia, né? Então, muitas vezes você ama a Deus, você professa a sua fé, mas quando você não consegue transformar isso em movimento, você se colocar a serviço, acaba que muitas vezes você se vê fora, você não vive aquele sentimento de pertença, de fato, não só a comunidade Caju, mas a igreja, né? Então, é maravilhoso que existam várias comunidades, porque cada um vai se encontrar ali dentro da vocação a que é chamada a viver dentro da igreja. Mas essa busca, eu acho que é uma necessidade das famílias cada vez mais se sentirem fortalecidas na fé, né? Porque esse fortalecimento na fé nos ajuda até na orientação dos filhos, como nós falávamos ainda há pouco. E realmente os adultos têm buscado cada vez mais. Tu achas que nesse contexto, né, de mundo que nós vivemos hoje, isso também tem despertado essa necessidade? Porque é nítido ver que a sociedade está virada de cabeça para baixo. Tu acha que isso faz diferença e que as pessoas estão realmente dizendo assim, chega, eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso buscar um lugar? Eu acho que Deus é libertador, sabe? Aquilo que parece muitas vezes que está nos amarrando, nos prendendo em costumes, em modos de viver, tudo, na verdade, é o que nos liberta. Então, quando nós nos apegamos ao mundo, você falou ainda há pouco, né, aquela necessidade de ser aceito, de caber em algum lugar, de se encaixar em algum lugar, as pessoas vão se escravizando cada vez mais.
E eu acho que o contexto da nossa sociedade hoje tem sim impulsionado as pessoas que precisam. Como a gente vive essa realidade, né? De pais que estão buscando a igreja porque não conseguem se comunicar com os filhos, de filhos que estão buscando a igreja porque não conseguem se comunicar com os pais. Você sabe que eu tive uma experiência com uma congressista do Renascer uma vez, que o testemunho dela era muito forte no sentido de não conseguir ter um relacionamento bom com o pai desde que o pai tinha se divorciado da mãe. Então ela não conseguia, sempre que conversava com ele, aquilo virava uma briga, né? Eles não conseguiam ter diálogo. E aí, durante o encontro, nós trabalhamos muito isso com ela, o coração dela estava muito mexido, e ela resolveu ligar para ele no final do encontro. Aí, quando ela telefonou, ela quis dizer que ela, de certa forma, acusá-lo, né? Olha, te perdoo por isso, 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 isso. Aí ele começou a rebater e virou uma briga de novo. Aí ela começou a chorar, né? Eu conversei com ela e disse assim, olha, posso te pedir uma coisa? Pode. Você vai ligar de novo para ele, mas você não vai falar de perdão, vai falar, não. Você liga e diz apenas que você o ama. Ela ligou para ele, disse que o amava, e você acredita? Ele foi para a missa de encerramento do encontro. Emocionado, no final da missa ela pegou ele e foi apresentar para mim. Então muitas vezes é isso, é porque a nossa sociedade, as pessoas hoje não são encorajadas a se abrir, a mostrar o seu coração, o seu sentimento. Você é encorajado a se defender, a acusar, a demonstrar força, a não demonstrar fraqueza. Então, no momento que ela abriu o coração, não interessa o que você fez, o que eu faço, interessa é que eu te amo. É você voltar para aquilo que é essencial. E quem faz isso por nós é Deus. Quem nos lembra quem verdadeiramente nós somos, qual é o nosso propósito, para o que nós fomos criados, é Deus. Sobre isso, assim, tem algo que eu gosto sempre de ressaltar, que é meio que eu tento resgatar aqui no programa, que é assim, Deus nos conhece profundamente, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos conhece melhor do que ninguém. Mas nós conhecemos muito pouco a Ele, né? Então, eu sempre até tem uma frase que a gente fala aqui, que é fale com Deus, mas fale sobre Deus. A gente fala pouco sobre Deus, né? A gente fala muito sobre política, sobre a novela, sobre fofoca, mas a gente fala pouco sobre Deus, assim. E a gente fala pouco porque nós conhecemos pouco, né? Então, eu vejo também que a igreja tem vivido um momento de resgate nesse sentido, do quanto as pessoas estão novamente tentando conhecer a Deus de novo e não viver só aquela fé automática, né, de estar domingo na igreja, vai ali aquele momento e ponto, né? Do quanto a gente precisa voltar a se aprofundar na palavra. Eu tenho, assim, vergonha e orgulho ao mesmo tempo de dizer que eu não lia a Bíblia até um tempo atrás. Eu acho que tem 3 anos, mais ou menos, que eu voltei a me aprofundar realmente. E eu ia às missas, sabe? Eu ia às missas, mas eu nunca tinha me aprofundado na palavra de Deus, sabe? E isso me envergonha. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de dizer, isso ficou lá atrás. Sim. Né? E aí, como fez diferença quando eu decidi me aprofundar? É incrível quando a gente faz a experiência. É a principal diferença entre o doutor da lei e o discípulo de Jesus. Os doutores da lei conheciam a palavra de ponta a ponta, mas não tinham feito uma experiência. Então, hoje a gente sempre fala isso, né? Existe uma diferença entre você estar na missa, entre você dizer assim, eu fui à missa, e você participar da missa. A assembleia, ela co-celebra, ela não preside, quem preside é o padre, mas existe uma diferença entre você estar apenas assistindo o que está acontecendo e você estar participando do mistério. Né? Se você efetivamente participa do mistério, ele vai ser transformador na sua vida. É aquela criança que eu era lá, sendo levado à missa até sem vontade, mas sendo alcançado por aquele mistério. Né? Então, essa participação, nós temos que beber muito da palavra. Mas mais do que conhecer a palavra, né, que é muito importante, o banquete da palavra ali é muito importante, mas nós temos que deixar que aquelas palavras produzam frutos em nós. Sim. Né? Termina a missa, o diácono diz,
ide em paz, né, lá na casa de levando a alegria do Cristo ressuscitado. E se eu não sair dali e anunciar que eu recebi Jesus e que isso transformou a minha vida, eu não estou cumprindo a minha missão de cristão. E como é que a gente passa desse ponto de estar vivendo no automático da fé para o ponto de realmente viver conhecendo profundamente a fé e aplicando isso no nosso dia a dia? Aí é que é realmente o momento que nós precisamos nos questionar, né? Sempre. Nós temos uma prática lá na comunidade que é a revisão diária de vida. Então, no final do dia você se perguntar quem você foi naquele dia, né? Nós recentemente estávamos estudando um texto onde o propósito era fazer pequenas mudanças diárias, sabe? Porque quando você assume um propósito muito grandioso, você talvez ache que está tão distante que você não vai conseguir fazer, né? Mas como eu vou fazer isso, né? Eu vou me propor a ir à missa e viver a missa de uma forma diferente. Eu não vou me distrair com o celular, por exemplo. Eu vou ficar atento a tudo que está acontecendo. Eu vou fazer uma contrição verdadeira ali no ato penitencial. Vou louvar, vou agradecer a Deus no glória, enfim. E quando sair dali, eu vou fazer um ato de misericórdia. Vou abraçar minha filha e dizer que a amo, né? E aí, de repente, ela vai... Olha a diferença de um pai e uma mãe que vão à missa e chegam em casa aborrecidos, brigando com o filho. Será que o filho vai achar que a missa é uma coisa boa? Né? A diferença do pai e da mãe que sai da igreja feliz, abraça o filho, diz que ama, vai passear, vai fazer uma coisa diferente. Nossa, aquilo ali é muito bom. Na próxima missa eu vou com meu pai e com a minha mãe porque é bom. Então, acho que é isso. Pequenas coisas do dia a dia. Eu parto do princípio que a gente precisa conhecer, porque existem muitos irmãos que estão na missa, mas não sabem o real significado da missa. Né? É muito comum e assim, eu falo porque eu já vivi isso, já fiz muito isso, de chegar na missa, ficar conversando e esquecer quem eu fui encontrar. Né? Então, ainda vejo muito isso acontecendo. Então, isso também eu acho que fala um pouco dessa questão que nós falamos lá no início, de que, e aí falando da nossa fé católica, mas eu acredito que sirva também para as outras denominações, que existe esse lapso, esse hiato, né, ali do início da vida enquanto criança e depois enquanto jovem, aonde a gente fica um pouco solto na fé e a gente vai esquecendo. Verdade. Vai esquecendo, porque não está praticando, não está, né, sei lá, vai esquecendo. E aí, no final das contas, você esquece por que você está indo ali. Fica no automático. Verdade. E eu acho que o grande desafio é a gente se propor relembrar. Né? Eu estou fazendo esse caminho, assim, eu acho que eu vou ficar fazendo para sempre, sabe? Que é um dever de casa que eu me propus, assim. Eu comprei de novo agora o Catecismo da Igreja Católica, porque eu tava, gente, eu não me lembro de um monte de coisa. Deixa eu pegar de novo. E eu já tive a oportunidade, por exemplo, minha filha fez a primeira Eucaristia, de estudar com ela. E aí foi muito legal. Foi uma oportunidade, assim... E hoje tem o YouCat, né? Que traz uma linguagem mais jovem, mais acessível. Também. Ela fez na escola, que ela lá tem também, e eu tive a oportunidade de fazer com ela, assim, foi muito gostoso. Que legal. E aí, depois daquilo, eu fiquei, caramba, tem um monte de coisa que eu não lembro. E aí eu comprei de novo o catecismo e estou fazendo essa redescoberta. Mas você vê... Para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa se propor a isso, né? Quais são os caminhos? O que tu recomendarias para quem está frio na fé? Como recomeçar? Eu acho que você já deu o primeiro passo, né? Que é o desejo de conhecer. Não tem como desenvolver um relacionamento com quem a gente não conhece, né? Você não consegue desenvolver intimidade. Então, eu acho que a leitura, a busca pela palavra de Deus é indispensável. E mais do que isso, é a presença.
Eu lembro que logo depois do meu primeiro renascer, né, lá no ano de 2000, quando eu vivi o renascer, eu fiz uma música. Essa música ficou, né, até hoje a gente reza muito com ela, graças a Deus, ela chama Presença Doce. E a presença, ela é indispensável, porque é o que Deus quer. A gente fala muito, porque assim, a gente chama de uma volta para casa, né? Você se afastou e aquele desejo de estar, aquela saudade que nós falamos, vai trazer aquela pessoa em algum momento. Se ela vai estar ferida ou não, depende das escolhas que ela fez. Em geral tá, porque a gente se afasta tanto de Deus e distante dele a gente só encontra isso, né? Só dificuldade, tristeza, enfim. E a gente fala muito sobre o filho pródigo que volta para casa. E a gente pouco pensa no pai, que ficou dias ali na frente da casa esperando o filho. Quando ele avistou, não foi o filho que correu para o pai, foi o pai que correu ao encontro do filho. Então, o que Deus quer da gente? Se eu pudesse dar um conselho, né, para essa juventude que de repente quer voltar para Deus, esteja presente, sem entender nada, sem conhecer com muita profundidade. Esteja presente. Deus vai fazer. Eu sempre falo, né, que eu acho que não tem problema nenhum das pessoas irem para a igreja pelo motivo errado, né? Entenda, ela vai pelo motivo errado, mas ela fica pelo motivo certo, né? Então nós temos na comunidade pessoas que já voltaram para a igreja porque estavam feridas, pessoas que passaram na frente, ouviram a música e gostaram e entraram por causa da música, né? A música é essencial na liturgia? Não, missa é missa até sem música. Mas, se a pessoa foi pela música, graças a Deus que ela foi. Que ela reze, que ela comungue e depois ela fique pelos motivos certos. É verdade. E por que é que vale a pena crer, então? Eu acho que o maior valor na nossa fé é justamente nos dar propósito. Né? Nós falamos muito sobre isso, né? E é um assunto tão bom para falar que nós temos essa necessidade de entender qual é o meu objetivo nessa vida, né? Eu estava conversando com o Tiago, né, antes de começar, como você gostaria de ser anunciado? Olha, eu me anuncio como dentista, como pai, como marido, como cristão. É o meu propósito, eu me sinto assim, né? Quem revelou isso para mim? Eu cheguei na comunidade, comecei a frequentar a igreja como um garoto que não tinha nada, que não sabia nada, não queria nada. E caminhando dentro da igreja, eu entendi qual profissão eu queria percorrer, quais missões eu poderia desenvolver dentro da comunidade. Eu conheci minha esposa, eu casei, eu tive meus filhos, eu oriento meus filhos e vejo hoje meus filhos seguindo meus passos. Olha que alegria, né? Meu filho, como eu falei para você, cantando, minha filha querendo dançar, querendo cantar também na igreja. Então isso para mim é maravilhoso, porque não é algo que eu estou dizendo que é para ser. Eles estão vendo minha esposa e eu fazermos e estão seguindo nossos passos. É uma alegria muito grande. E esse é o valor da fé para mim. É me apontar o caminho e por mais que muitas vezes a gente, pelas nossas fraquezas, desviemos dele, mas Deus está sempre nos acolhendo de volta no caminho certo. E aquele vazio que tu disseste que sentia lá atrás, hoje tu sentes ele preenchido? Completamente. Você sabe que vivendo na comunidade eu já vivi muitas situações difíceis, né? Situações que muitas vezes para a juventude de hoje, a gente sempre fala, é uma juventude tão frágil, né? Então, às vezes, não passar no vestibular é um motivo para tirar a vida. Não conseguir determinadas coisas que almejava é motivo para tirar a vida. Nada disso se tornou essencial para mim, porque eu já encontrei o essencial. Então, assim, a partir do momento que aconteceu isso, eu passei por perdas, como agora na pandemia, passei pela perda do meu pai, uma perda extremamente dolorosa para mim e para minha família. Meu pai era membro compromissado da Casa da Juventude também, servia conosco. Foi uma das coisas dificílimas que eu passei na minha vida. Mas eu não me senti só. Tive, né, falei para você, enquanto vice-coordenador geral da comunidade, há 2 anos atrás, precisei anunciar para a comunidade o falecimento do nosso padre fundador. Dificílimo, doloroso, choramos, sofremos, mas tínhamos certeza de que nós não estávamos sozinhos e que nós permaneceríamos, porque encontramos o essencial. E o essencial é Deus. Ele preenche todos os vazios que a nossa humanidade não consegue. Tu achas que esse caminho de encontro a Deus, ele passa pela tentativa, vou usar essa palavra,
tentativa de buscar a santificação no dia a dia? Eu acho que, na verdade, assim, nós todos precisamos buscar a santidade, né? Nem sempre é um objetivo claro na nossa cabeça, né? Mas acaba sendo uma consequência, sabe? Nós costumamos dizer que todo e qualquer, e talvez por isso Jesus classificou como o último mandamento que ele deu, né? Eis que eu vos dou um novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque se você ama, você faz tudo aquilo que é elencado nos 10 mandamentos. Então, se você ama, você vai ser santo. É uma consequência, não tem jeito. Porque se você ama, você não mata, você não rouba, você não trai, você honra seu pai e sua mãe, enfim. Então, a santidade vai ser uma consequência. E a santidade, a verdadeira liberdade de ser assim, porque o mundo não vai te compreender, né? O mundo vai te julgar, mas a verdadeira busca por isso vai te levar à santidade, vai ser natural. E é uma palavra que é um pouco... que assusta um pouco, né? Parece algo tão distante, tão difícil de conseguir. Como é que a gente, no dia a dia, aqui nessa nossa rotina, nesse mundo maluco, como é que a gente busca? Você viu que agora recente, Carlo Acutis vai ser declarado santo, né? Isso. E a gente pensa assim, que alguém para ser santo é porque tem que estar sempre com a Bíblia debaixo do braço, tem que estar se colocando ali de joelho, tem que estar com silício, enfim. E na verdade não. Como nós falávamos ainda há pouco, são pequenas transformações diárias que vão fazer a diferença no mundo, né? Hoje nós somos chamados a ser os santos de calça jeans, né? Aqueles que vão conseguir chegar onde muitas vezes os sacerdotes não chegam, onde os diáconos não chegam, né? Você, como uma comunicadora, você poderia escolher qualquer outro segmento, né? E o segmento que você escolhe para falar de Jesus à juventude que está assistindo, tudo, vai fazer essa transformação. Às vezes é uma pedra lançada no lago, né? Você não sabe aonde essas ondas vão chegar. E isso é transformador, e isso é maravilhoso. Eu acho que é um caminho onde Deus escolheu você para levar santidade para o mundo. Eu tenho certeza que ele me escolheu, porque eu digo sempre assim, eu nunca pensaria em fazer isso aqui. Foi realmente uma missão que ele me deu. E eu só sou obediente. Só. Porque fosse da minha vontade, eu ia estar quietinha lá nos bastidores, colocando outra pessoa aqui. Porque até isso eu tentei, viu, fazer. Mas ele me mostrou que era eu tinha que ser você, né? A gente é muito assim, né? Teimoso. Teimoso. Mas eu não sei o que falar, Senhor. Eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Todas as objeções possíveis eu tentei argumentar e não deu certo. Olha aí. Não deu certo. E que bom que não deu certo, né? Porque o meu vazio eu preencho aqui. Que bom. Tá vendo? Com muita alegria, assim. Falava tanto, assim, questionava muito, assim, dizia assim, mas eu não sei evangelizar, eu não li a Bíblia toda, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei falar. E tudo que eu disse que eu não sabia acontece aqui, né? Porque de alguma forma o programa serve para evangelizar também, não através de mim, mas do meu convidado que vem sempre com um testemunho, com uma experiência. E eu sou evangelizada sempre, assim. E Deus faz tanto na minha vida que tem reconstruído, colocado pessoas novas, pessoas que Ele quer, né? E esses caminhos a gente só descobre quando a gente entrega, né? Existe uma riqueza muito grande de dizer sim, né? É difícil pra gente, porque te desinstala, né? Vai tirar você daquilo que você tem segurança de fazer e colocar naquilo que você se sente inseguro. Mas no momento que você diz sim, eu acho que é exatamente essa a didática de Deus, sabe, André? Se você está na sua zona de conforto, você conta muito com você, apenas. No momento que você sai da zona de conforto, você vai ter que deixar Deus ser Deus na sua vida. Porque você sozinha não vai conseguir. E aí essa que é a grande maravilha. E é assim, por isso que eu disse e repito, é assim que Deus quer te salvar, né? Porque você sai de você, olha, Senhor, eu só consigo até aqui.
daqui para frente vai ter que ser você. E aí ele vai inspirar quem você vai chamar, ele vai inspirar o que você vai dizer, enfim. E tem dado muito certo, viu? Isso, obrigada. E isso eu espero que todo mundo que esteja ali do outro lado também descubra, né? Cada um o seu chamado, a sua forma de servir a Deus, assim. Tomara que seja assim para você que está aí do outro lado. Mas para a gente finalizar nossa conversa, infelizmente, vou fazer a minha provocação de todo o programa, que é: Deus existe e eu posso provar. Olha, meus irmãos, Deus existe e eu posso provar porque ele me resgatou completamente, né, de vazios que eu já vi muitas pessoas que eu conheço percorrerem caminhos diferentes e se perderem. Eu já vi ele trazer muitos e muitos jovens de um caminho completamente errado em muitos encontros, em muitos momentos onde eu vi um jovem perdido em lágrimas dizendo que queria voltar para Deus. Isso não pode, não é obra humana, a gente não conseguiria sozinho. Se tem uma maior prova que eu consigo, é palpável, né? É através dos testemunhos dos jovens que frequentam a nossa comunidade, sabe, André? Eu já vivi muitos momentos onde eu vi a juventude ser transformada por obra de Deus. Eu quero conhecer a comunidade, ainda não fui Tá lá. convidada. Amigo, me dê sua mão. Muito obrigada. Eu que agradeço pela o convite, tua participação, viu? pelo teu tempo aqui, pela disponibilidade de vir dar teu testemunho, por acreditar, por confiar aqui no nosso programa, sabendo que nosso único objetivo aqui é servir a Deus, é colocar uma sementinha assim no coração de quem está ali do outro lado. E o resto o Espírito Santo age. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Continue. Isso é muito importante. Obrigado mesmo. Estou muito feliz de ter estado aqui. Obrigada. Você que ficou até agora assistindo essa conversa maravilhosa, eu espero que Deus tenha tocado no teu coração. Eu espero que esse sentimento que você tá aí, que não seja um vazio. E se for um vazio, que ele comece a ser preenchido por quem realmente deve preenchê-lo, que é Deus, que é o Espírito Santo, que ele haja na sua vida. Se você estava esperando um momento para buscar chegar mais perto de Deus, o momento é agora. Então, terminando aqui o programa, você vai, fecha os olhos e conversa com Deus, fala assim: Pai, meu coração está aqui, vem, age, porque eu quero te conhecer melhor. Então, esse é o nosso propósito. Eu espero que você tenha sido tocado, que o teu coração tenha sido mais aquecido. Curte aqui o nosso programa se você gostou dessa mensagem de Deus para você. Compartilha também para aquelas pessoas que você ama e para as que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Como sempre, com muita alegria, com muito amor, eu te vejo no próximo CristoCast.